Petrobras apresenta... Como se for a brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de irmãos. Vai o bicho homem, fruto da semente, memória, renascer da própria força, própria luz e fé, entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo, meu menino bobo. Memória. Tudo principia na própria pessoa. Vai como uma criança que não teme o tempo. Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor. Aí eu vou e me lembro do Pascoal Carlos Magno. Eu vou a ele e digo, Pascoal, você não podia promover um espetáculo teatral para o Congresso? Aí ele topou e disse, oh, beleza, você vai de acordo com o meu sonho. Vamos dar Romeu e Julieta no Teatro Municipal. A minha carreira teatral foi UNE, Teatro Universitário, Jerusa Camões, direção da Dona Esther Leão, uma diretora portuguesa muito engraçada. Quando nós fizemos Romeu e Julieta, por exemplo, ela botou a Julieta carregando uma cabrinha, uma cabritinha. Cada vez que a ama dizia Julieta, a cabritinha fazia mé. A gente, Dona Esther, não dá para botar essa cabrita em cena. Não, eu vou dar um jeito. No dia seguinte, sabe o que ela fez? Botou esparadrapo na boca da cabrita. Foi pior. Porque a cabrita... Quando a cabrita viu o cenário todo pintado de verde, porque era o teatro, o cenário do Municipal, foi para cima do cenário querendo comer o cenário. Balançava o cenário inteiro. Você imagina como a plateia se divertiu, né? Quando eu estava na Escola de Belas Artes, eu descobri que tinha o Teatro Universitário na UNE, dirigido pelo Jerusa Camões. E, evidentemente, eu achei que eu ia encontrar abrigo ali. Como, de fato, aconteceu. Foi em 48. Eu me juntei ao grupo do Teatro Universitário, fiquei nele até 51, quando eu consegui uma bolsa de estudos para estudar teatro na França. Eu já estava no Teatro Universitário, que tinha sede na UNE, onde eu acabei, na época, sendo secretária internacional. Nos anos 50, influenciados pela cultura de massas norte-americana do pós-guerra, os jovens curtem James Dean, Billy Haley e seus cometas, pilotam suas lambretas e dançam rock and roll. Alguns o chamam a juventude transviada. Neste período, os estudantes de esquerda têm na cabeceira livros de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Jorge Amado e Erich Fromm. Fumam, bebem conhaque e sonham em escrever poemas existencialistas nos cafés de Paris. No início dos anos 60, o setor de teatro do CPC da UNE se transformou numa central de agitação e propaganda, com sátiras de efeito imediato e muito improviso. A gente não pode entender o CPC como um movimento cultural. Ele é, antes de tudo, um movimento político que produziu uma determinada cultura. Todo o movimento de cultura popular, CPC, etc., era uma coisa do Partidão. Eles estiveram por trás da renovação do teatro, do cinema e da própria música popular. E era gente do Partidão. Você pegar aquele 5 Vezes Favela, que é um filme que foi um marco, né? Era o ambiente do Partido Comunista. Eles eram muito bons nisso. E o Brasil deve a eles, a meu ver, uma renovação de natureza artística, cultural muito importante. Eles tinham muita força nisso. A ideia da Univolante, ela surge um pouco, digamos assim, da necessidade de levar aos estudantes brasileiros os resultados do Seminário de Reforma Universitária. Então, nós realizamos assembleias gerais, nós realizamos reuniões com a liderança dos estudantes, no sentido de fortalecer a luta pela reforma universitária. Nós visitávamos todas as autoridades civis e eclesiásticas, no sentido de demonstrar a amplitude do movimento estudantil, e o CPC da UNE fazia apresentações artísticas. Então, tinha a peça sobre a reforma universitária, o Alto dos 99%, que falava exatamente da luta pela reforma universitária. Agora, meus filhos, todos podem estudar! Todos podem entrar para a faculdade! É o progresso, a máquina, especialistas. Todos podem prestar vestibular. Todos os que tiverem o diploma do curso secundário. Queiram apresentar seus diplomas. Bacharel em Ciências e Letras e Desportos Miúdos pelo ginásio Anglo-Franco-Portuga-Americano. 10 mil por mês, fora o lanchinho. Passou. Aprovado. Vem de lá, meu bacharel. Então se abriu a faculdade. Mas, para nossa infelicidade... Quem é analfabeto? 57%! 57%! Não vai para a faculdade. Quem não fez o ginasial? 67%! 67%! Não vai para a faculdade. Quem não fez o científico? 71%! 71%! Não vai para a faculdade. Quem não tem dinheiro ou vai trabalhar, não vai para a faculdade. E aí deu... 99%! 99%! 99%! Logo, entra para a faculdade... 1% do povo brasileiro. Viva o 1%! Viva! E o resto? E o resto do povo do Brasil vai ficar sem estudar, ficar sem estudar, ficar sem estudar, ficar sem estudar. O que salvou muita coisa do CPC foi esse aspecto do humor que estava quase sempre presente. Todo show era obrigatório cantar o Subdesenvolvido e fazer um grupo de pessoas para cantar e encenar o Subdesenvolvido. O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde as brisas falam amores em lindas tardes de abril. Corri para as bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrarás um gigante deitado, Santa Cruz, hoje o Brasil. Mas um dia o gigante despertou. Deixou de ser gigante adormecido. Ele, um anão, se levantou. Era um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Mas houve data em que se acabaram os dias duros e sofridos, onde chegaram aqui os capitais dos
países amigos. País amigo, desenvolvido. País amigo, país amigo. E os nossos amigos americanos, muita fé, com muita fé, nos deram dinheiro e nós plantamos. Só café, só café. Pois é, o Brasil é uma terra em que tudo dá. Podíamos plantar o que quiser, mas eles decidiram que a gente ia plantar apenas só café, só café. Vem que vem teu frade. Frade! Na boca do forno. Forno! E aí um bolo. Bolo! Farei tudo que seu mestre mandar. Faremos todos, faremos todos, faremos todos, faremos todos, faremos. E começaram a nos vender e a nos comprar. Comprar minério. Vender navio. Pra nossa vela. Vender pavio. Só mandaram o que sobrou de lá. Matéria plástica. Entusiástica. Que coisa elástica. Que coisa drástica. Rock balada. Filme de mocinho. A refrigerado. E chiclete de bola. E... Ah, subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Porque para nós, a cultura para nós, o que era? Era o marxismo. Então nunca podia encontrar um elemento do povo que soubesse marxismo. Então nós queríamos fazer o contrário, queríamos transmitir isso para eles. Entende? Não só o marxismo, enquanto obra de Marx, Lenin, etc., mas as análises marxistas da realidade brasileira. E essa eu acho que era talvez o grande sonho do Vianinha, era levar a arte para o povo e trazer também o povo para a arte, né? Baixava na praça o Vianinha de Tio Sam, eu de Super-Homem, um outro de não sei o quê, e era um texto do Boal. Ai. Acorda, José, tá na hora. Não deixa eu dormir mais, mulher. Eu tô desempregado. Pois então, levanta e vai procurar emprego, né, homem? Tá na hora, anda. Ei. Acende a luz, mulher. Tô vendo nada. Quem é esse cara? O anjo da guarda. Que bom que você veio. Você imagina que eu perdi meu emprego? Que tal se nós dois juntos... vai te arrumar para procurar um emprego para mim. Eu não posso agora, eu estou ocupado, estou aqui a trabalho. Então vai, trabalha. Pois não? Paga. Pagar o quê? Você não acabou de acender a luz? Paga. Mas eu tô na minha casa. Eu sou o anjo da guarda da Light. Paga os royalties. Paga. Toma. Mas ó, vai andando. Mas tá esperando o quê? Receber? Mas eu já paguei, ora! O que é que você tem aí no bolso? A minha pasta de dente. Eu sou o anjo da guarda da Colinos. Paga e não bufa. Toma! Ó, se for lavar as mãos e usar sabonete, paga. Eu sou o anjo da guarda da Gessi Lever. Paga. Eu vou tomar meu café. E ó, tu nem vem, hein? Tu nem vem. O café é feito aqui porque não tem café na tua terra. É feito aqui, mas controlado pela American Coffee Society. Paga. Eu vou sair e não vou do bonde da Light, nem ônibus da Mercedes, nem táxi da Ford. Eu vou sair a pé. Paga. A sola do seu sapato é da Goodyear. Paga. Mas você não dá folga, hein? Eu não tenho mais dinheiro. Ó, fica com a minha camisa. A calça também. É de linho irlandês. Calça também. Mais mulher. Toma. Eu vou então me suicidar. Não, pelo amor de Deus, José. Por favor, não se mate, por favor. Tô vendo que você tem um bom coração, não quer me ver morto, né? Ah, você pode morrer à vontade, mas antes tem de pagar para Smith & Wesson no mercado de armas desde 1837. Paga! Agora você pode morrer
à vontade. Que é isso, José? Que é isso? Te roubaram até as calças e você fica aí rindo. É que eu enganei ele. É que ele não descobriu que a minha cueca é de nylon. Senão, eu acabava ficando nu. Então foi, de fato, um momento uma das melhores, uma das coisas mais bonitas e mais gratificantes que aconteceram antes do desastre que foi o golpe de 64. Artistas e intelectuais resistem à ditadura com arte e pensamento. Eu, como os outros, estava acreditando no processo revolucionário brasileiro. Sabia que mais cedo ou mais tarde nós íamos viver juntos. Tínhamos afinidades e ideias comuns. A realidade existe, eu sei, e não se pode fugir dela. Não se pode ter medo. Stanislau Ponte Preta, alter ego do jornalista Sérgio Porto, destila sua crítica irônica e ácida no FEBEAPA, o festival de besteiras que assola o país. Genésio, quando houve aquela marcha da família com Deus e etc., ficou a favor. Principalmente do etc. Um dia sua empregada lhe chamou. Seu Genésio, o general tá aí! Genésio, coitado, saiu correndo e se escondeu no sítio lá em Jacarepaguá. O que ele não sabia é que quem estava na porta era só um representante da General Electric. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar ou de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. Nós tínhamos esse grupo da Universidade Católica de São Paulo. Nós estreamos em setembro de 65. Era um auto de Natal de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, mas que falava do Nordeste, falava da seca, falava da pessoa que tinha que sair da sua terra para buscar sobrevivência em outro lugar. Falava de morte por falta de comida, falava de desagregação de família por necessidade de sobrevivência. Então, isto para um jovem universitário era excepcional. Aí recebemos convites para fazer em Caracalas, recebemos convite da rainha da Bélgica, que queria que a gente fosse para lá, mas era quase época de exame semestral na faculdade. E nós tivemos que voltar para fazer os exames, porque nós éramos universitários e não artistas. O Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, recebeu o primeiro prêmio do Festival Internacional de Nancy. Tuca vence na França pelo Brasil. Tuca leva ao mundo cultura brasileira. Primeiro prêmio para o Tuca. Franceses elogiam um elenco teatral feito a gente tão brava e tão brilhante. Que resposta há da mocidade aos seus perseguidores? Isso é prazer. Bom, gente, nos anos 60, os estudantes reuniam em cineclubes, né, para debaterem, para assistirem filmes, etc. Projetavam esses filmes em favelas, sindicatos, organizações populares. E até comédias eles transformavam em filmes políticos. Isso, como é o caso dos Companheiros de Mário Monicelli. Eu estudava Direito na Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ. Fui suspenso e, em seguida, fui expulso, depois do AI-5. Vi o filme Os Companheiros, de Mário Monicelli, e decidi estudar para o magistério. Porque o personagem do filme, ele de dia dava aula para as crianças e de noite se reunia com os operários. Eu digo, esse é o caminho. Meus amigos estão pegando em arma aí para sequestrar avião, isso aí não vai levar a nada, o povo está pensando que eles são bandidos. Então vamos conscientizar o povo, preparar a massa para fazer a revolução. Por isso, por causa do filme do Mário Monicelli, eu me tornei professor há 36 anos. Les Camarades. Il est un film d'humour. Maintenant, en Italie, il est compris, il est accepté comme un film d'humour. O exército, sob a liderança do meu governo, luta heroicamente apoiado pelas forças do povo. Acho que esta seria uma boa manhã
revolução se houvesse metralhadoras em lugar de bandeiras? Meu governo, com o apoio do país e de suas instituições, cortará pela raiz toda tentativa de subverter a ordem. Precisamos estar prontos para usar das atribuições que a Constituição nos confere em defesa do regime legalmente constituído. Eu botei vocês novamente no mapa! Eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Então eu participei do primeiro festival universitário em 68. Eu fui levado a um espaço muito especial na Tijuca, ali na rua Jaceguai 27, em 1969, exatamente levado pelo pessoal, alguns compositores universitários que participavam do Festival Universitário da Tupi. A gente via o sofrimento de vários deles, principalmente o Gonzaguinha, que talvez, eu acho que ele era o mais visado de todos, né? Ele já mandava ver mesmo e não queria saber, e ele tinha, assim, músicas censuradas, assim, direto, né? O cara perguntava, o que você quis dizer com isso aqui? Frequetar, o que você quer dizer com frequetar? Já querendo achar que a gente estava usando um código, sabe? Eles vinham com umas coisas, assim, absurdas. E aí você dizia, não, frequentar, não, tá, a mulher bateu errado, é frequentar, é com N, a datilógrafa bateu a letra errada, então não é frequentar, é frequentar. Vamos lembrar que o movimento estudantil de 68 é mais uma revolução cultural do que um movimento político. Ele ganha o caráter de movimento político porque o Brasil viu uma ditadura. Mas mesmo se não houvesse a ditadura, teria sido uma grande revolução, talvez uma segunda semana da arte moderna. Ali também a gente estava se beneficiando da revolução sexual que aconteceu em algum momento em escala mundial, né, depois de 64. Tinha a questão da pílula, tinha a liberação do sexo, e isso também tornava muito interessantes essas reuniões. Nada do que depois a repressão ia criar toda uma fantasia de que os congressos eram verdadeiras bacanais e orgias. Isso não tem nada a ver, inclusive porque a grande maioria dos estudantes ainda era muito puritana. É engraçado, as pessoas têm uma mania de fazer as coisas, né, soarem assim muito, né, certinhas, que nada, se namorou muito. Aí eu perguntei para eles, quem são esses rapazes que estão ali? E eles disseram, são os primeiros alunos de turma do Colégio Militar. Eles colocaram 2 primeiros alunos de turma do curso secundário, garoto de 16 anos, para assistir o depoimento. Eu disse, isso é uma barbaridade, meu Deus do céu. Eu era garoto também, mas 68 eu tinha, 69, 68 ali, 68 ainda, 69 já. Início, eu tinha 23 anos, ia fazer 24, mas olhei para aquilo ali, aquela me deu um desprezo. Um garoto de 15, 16 anos ali olhando a gente apanhar, ensanguentado. Isso é comunista, tá vendo? É comunista. Tá vendo essa gente que quer acabar com o Brasil? E conta as estrelas nas pontas dos dedos pra ver quantas brilham igual. Apagou. Amanhã depois, meu irmão, a gente retorna à beira do cais e conta os amigos pra ver qual que brilha
da cadeia a gente aprende coisas fantásticas. Por exemplo, a gente aprendeu o alfabeto mudo para se comunicar com os presos, a gente aprendeu ao Morse, o telegráfico, que é o bater na parede 1 e 2 vezes, que dá para se comunicar. Depois nós descobrimos o telefone, que se hoje chama celular na cadeia, que é você, na época você esvazia a água do aparelho sanitário, combina durante 20 minutos, todo mundo esvazia e você faz uma comunicação por dentro do esgoto da penitenciária e ninguém descobre. Falando. Você tira a água, o esgoto tem comunicação. Como é que você tira a água? Com pano. Claro. Aquela água que sobra? Sim, aquela água que sobra do vaso sanitário, você tira. E lá na cadeia eles me chamavam de política, né? Porque era tudo com preso comum, então eu era política. Ô política, isso, ficavam falando pelo boi, né? Pelo buraco lá que tem para fazer as necessidades. Então o Tortura descobriu que eu gostava de saber as notícias, né? Porque eu ficava, você tem jornal? Aí ele dizia, tenho, mas não podia passar para mim, porque uma vez tinha uma bicha que ficava limpando o corredor, aí passou o jornal para mim, coitada, aí foi pro castigo, então aí eu resolvi não pedir mais nada, né? Então eu pedi a ele para ler para mim. Ele falou, você não sei ler não, eu disse, sabe dizer as letras? Eu disse, sei. Aí no dia 5 de setembro, aí ele pegou, não vou conseguir, vou ver se eu consigo. Porque foi muito emocionante o negócio.